turminha do sexto ano? E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 4, então, características gerais do planeta Terra. E hoje, nós vamos estudar a estrutura interna do planeta Terra. Está aí na página 57, certo? Abra aí o livro de vocês, na página 57. Pega o material de vocês, a caneta ou lápis, para fazer as devidas anotações, certo? E vamos lá para mais uma aulinha de geografia. Então, como eu estava falando, né, nós vamos estudar hoje sobre a estrutura interna do planeta Terra. Então, vocês observam aí, né, o interior da Terra. Então, o interior da Terra ainda ele é pouco conhecido, né, por causa das dificuldades de alcançar suas camadas mais profundas. Então, diversos estudiosos, eles observam, fazem pesquisas e mais pesquisas sobre essa estrutura interna da Terra. Então, nós temos aqui algumas camadas, certo? Então, nós temos a crosta, o manto, o núcleo, né? O núcleo externo e o núcleo interno. No decorrer da aula, vocês vão aprender um pouquinho a mais de cada uma dessas camadas, certo? Então, como conhecer o interior da Terra? O estudo do interior da Terra é complexo devido ao aumento da temperatura e da pressão com a profundidade. Como eu tinha falado para vocês, né? Existem várias dificuldades para alcançar essas camadas mais profundas. Então, é muito complexo para os pesquisadores, os estudiosos, porque enquanto mais, né, profundo, maior é a temperatura. Então, tem uma pressão muito grande, certo? Diante dessa realidade, dessa profundidade no interior da Terra. Nós vamos ver um pouquinho. Eu indico para vocês assistirem um filme, né, que é A Viagem ao Centro da Terra. Ele é um filme bastante interessante que fala, né, um pouquinho sobre toda essa questão da estrutura, né, do interior da Terra. É bem legal, assistam. Então, como conhecer o interior da Terra? Existem diversos métodos, né, diretos, indiretos de estudo, que consistem em observar diretamente os materiais que existem no interior da Terra. Então, os afloramentos rochosos, a superfície terrestre da Terra, minas e poços abertos para exploração, sondagens, material expelido pelos vulcões. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um. Veja só como é, viu? Então, afloramentos rochosos da superfície da Terra. As rochas que existem no interior da Terra surgem também à superfície. Então, os estudiosos pegam esses materiais, né, e levam para os laboratórios para saber, né, a existência daquele material rochoso, né, de quantos mil anos e quantos metros de profundidade e tal. Várias e várias características eles estudam. E aí nós temos as minas e poços abertos para exploração. Então, esse é um exemplo na África do Sul, mina de ouro com 3.300 metros de profundidade. Então, aí é uma exploração de minas, né, minas de ouro, e aí eles sabem, a cada momento que eles vão, né, descendo aí nessa profundidade, eles começam a fazer o estudo também do solo, né, as características, né, quais são as características dos solos existentes, né, de como é a temperatura, né, então eles fazem todo esse estudo. Sondagens são perfurações que são efetuadas em locais que chegam a atingir vários quilômetros de profundidade, permitem obter dados de zonas mais profundas da crosta terrestre. Então, acaba, né, o homem fazendo essas perfurações, né, conseguem, né, chegar a milhões de quilômetros de profundidade, certo? E eles começam a ter algumas características, alguns dados do solo, e eles levam tudo para laboratório para ser, né, feito uma análise de como eles conseguem visualizar dos tipos de solo existente, né, diante de toda essa profundidade. E aí nós temos o material expelido pelos vulcões. Apesar das alterações que o magma possa sofrer na sua ascensão,
é possível tirar conclusões sobre a composição químico-mineralógica dos materiais que constituem o interior da Terra. Então, observem que quando os vulcões, né, aí vocês observam aí a imagem, é um vulcão, né, expelindo seu material, o magma, né, e aí quando ele começa a expelir esse material, então, depois desse material chega em processo de resfriamento, aí eles levam, né, conseguem retirar, eles levam para os laboratórios e aí começam a observar as composições químicas, né, mineralógicas, de todo esse material que foi expelido, certo? Que o vulcão colocou para fora. E aí eles começam a ter a ideia, né, de que material constitui o interior da Terra. Olha como é interessante. Quanto estudo é realizado, né, para chegar a algumas conclusões. Não são conclusões assertivas, né? São algumas conclusões. Então, nós temos aqui algumas características, né? O interior do planeta é formado por 3 partes. São coisas que vocês estudam lá no 4º ano, 3º ano. Então, a crosta, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, certo? Então, características normais. Observem a crosta aí, a camada superficial, o manto, né? A segunda aí, o núcleo, tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno é aquele local onde as temperaturas estão extremamente altas, certo? Então, a crosta é a camada rochosa, sólida, superficial da Terra, com espessura média de 40 quilômetros, formada basicamente por oxigênio, silício, alumínio e magnésio, certo? Então, aí nós temos a crosta, o local que nós estamos sobrevivendo. Então, tem quantos metros de espessura, professora? 40 quilômetros, não é nem metros de espessura. Então, 40 quilômetros, basicamente, aproximadamente 40 quilômetros. Veja como é, né? Enorme essa camada, é bem larga essa camada. O manto, localizado abaixo da crosta terrestre, é uma camada com espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros e temperatura média de 3.400 graus. Vejam só, olhem só, quando nós estamos no nosso dia a dia e a gente tá, eita meu Deus, eita calor, né? Todo mundo fica agoniado, um calor, e o sol, né? E a temperatura alta e a gente reclama do calor, não é isso? Então, nós temos uma temperatura de 30, 32, 33 graus no máximo. E aí vocês imaginam 3.400 graus, né? Uma temperatura que não é suportável para nada, né? Nem o ser humano, vegetais, minerais, animais. Então, os minerais, até alguns tipos de minerais, eles conseguem suportar. Agora, os vegetais, animais, ser humano não conseguem suportar isso, essa temperatura. Isso aí é uma média, certo? De temperatura. Núcleo é a parte central da Terra, formada predominantemente por ferro e níquel, que se divide em 2 partes. Núcleo externo, com cerca de 2.250 km de espessura e a temperatura média de 3.000 graus. E o núcleo interno, com aproximadamente 1.220 km de espessura e temperatura média de 6.000 graus. Olha que temperatura altíssima, certo? Então, essa é a parte do núcleo. Ela é dividida, lembre-se que o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno, ok? Então, nós temos aqui todas as camadas. Olha só que interessante. As camadas: crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Então, essas são as camadas, as principais camadas, certo? Então, nós temos as fossas dorsais, as fossas oceânicas, a atração das placas, a questão da litosfera, mas aí vocês vão visualizar
essas outras camadas mais à frente, certo? Então, recapitulando. Quais são as camadas da Terra, estrutura interna do planeta Terra? Então, era o quê? Crosta, manto. Também o manto tem o manto superior, o manto inferior, e núcleo externo e núcleo interno. Ok? Ficou bem fácil, né, essa questão da estrutura aí, das camadas. Então, eu tenho uma atividade que eu quero que vocês respondam, a atividade da página 58. E eu vou passar um vídeo bem rapidinho, certo, para vocês. E vocês aguardem aí, mas respondam a atividade da página 58, certo? Após vários estudos e observações, foi possível afirmar que existem muitas diferenças no interior do nosso planeta até a parte externa. Com isso, dividiram a Terra em 3 principais camadas para que fosse mais fácil compreender e estudá-las. As camadas da Terra são a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas foram divididas pois cada uma delas possuía características particulares. A primeira que a gente vai estudar é a crosta terrestre. Ela é a primeira camada da Terra. É uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a mais superficial. É nela que a vida humana se desenvolve. É essencial para todos nós. Sua espessura varia de 20 a 70 quilômetros na área continental. Já nas áreas dos oceanos, varia de 5 a 15 quilômetros. A temperatura fica entre 800 a 1000 graus Celsius, bem quente, concordam? A segunda camada da Terra é o manto. Ela é bem mais espessa. Possui uma espessura de aproximadamente 2,9 mil quilômetros abaixo da superfície. Você achou que a crosta tinha temperaturas elevadas? Mas o manto possui temperaturas ainda mais quentes. Nessa camada, a temperatura chega a atingir os 2.000 graus Celsius, fazendo com que as rochas que compõem essa camada se derreta, e aí elas viram magma. Para finalizar, nós temos a terceira e última camada, que é o núcleo. Ela é a mais profunda de todas e ela é dividida em núcleo interno e externo. As temperaturas nessa camada variam de 3.000 a 5.000 graus. Já imaginou como deve ser por lá? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado do vídeo, certo? O meu recado de hoje é: fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, se precisarem sair, que usem máscara, certo? Façam toda a higienização necessária. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o like, comentar, certo? Compartilhar com seus coleguinhas. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal também. Tchau, tchau.